Eu tenho... Não, deixar para outra ocasião. Pessoal, então, sejam bem-vindos a mais uma reunião da tertúlia literária do IFB Campus Riacho Fundo. Hoje é 13 de agosto de 2021. Estamos realizando um ciclo de leituras de contos de fada e hoje nós realizaremos a leitura e o estudo de um conto chamado O Pássaro de Fogo. O título de Preciso Fazer uma Confissão. Por que da seleção deste conto? Né, que você pode perguntar assim. Talvez muitos de vocês sequer tenha jamais ouvido falar desse conto, né? Trata-se de um conto russo, mas, como muitos contos de fadas, né, os motivos que comparecem e digamos assim, o núcleo da narrativa comparecem em vários outros contos observados em várias culturas, sabe? Na Europa você tem contos, na Europa Central, né? Você tem contos deste mesmo motivo. Você também encontra esses contos também na Ásia, né? Europa Ocidental, enfim, né? Aqui na América também você encontra contos com o mesmo motivo, né? Mas esse em especial, eu tenho tenho uma história pessoal, né? Porque acho que em casa a gente, desde que o Benjamin nasceu, né? A gente se impôs a obrigação de ler para ele, né? Afinal de contas, né? Casa de ferreiro, o espeto não pode ser de pau. Tá bom, meu filho, vai lá. Vai lá, filho, cuidado aí. E aí a gente compra, então, os livrinhos, né, de literatura infantil, e tem umas coleções, assim, de uma editora que eu gosto muito, esqueci o nome da editora, mas são historinhas de 10 minutos, né? E eu conheci essa história primeiro em uma dessas coleções, chamava lá O Pássaro de Fogo, mesmo, né? E aí eu li para ele, né? E depois ele gostou muito dessa história, tanto que ele pediu para eu ficar lendo várias vezes, né? Então eu disse, filho, que texto você quer que eu leia? Papai lê, leu do Pássaro de Fogo. Então li para ele várias vezes. E aí depois, quando eu conheci, assim, eu estava passeando numa livraria e eu vi esse livro lá. Tudo bem. A Bruna está pedindo perdão pelo atraso. Sem problema, Bruno. Eu vi esse livro aqui, que é O Pássaro de Fogo e Outros Contos de Fadas Russos, né? E aí eu resolvi comprar para ler, né? Essa versão aqui, que é uma versão estendida, né? Aqui diz que ainda é uma adaptação, né? Mas ele aqui diz que ele usou como fonte o Afanasiev, que é o grande coletor, né? Outra palavra que eu esqueci agora. De contos russos, de contos folclóricos russos, né? É a grande figura que fez essa coleção, né? Que reuniu, né? Foi buscar e reuniu e publicou e deu a conhecer vários desses contos folclóricos russos, né? E aí eu li essa história e passei a gostar ainda mais, né? Achei muito interessante. Acho que é uma história muito deliciosa de se ler. Pode ser que às vezes você fique meio confuso e não veja muito bem sentido em algumas coisas, mas mesmo assim eu acho que é uma história que a gente aprecia quando lê. Então por isso que eu selecionei, né? Tem um pouco aí assim, tem uma história pessoal nessa seleção. Eu vou fazer o seguinte. Hoje vocês vão ter que ouvir minha voz mais aí, porque minha esposa não vai poder realizar a leitura, eu vou realizar a leitura. E eu pensei o seguinte, eu vou tentar realizar a leitura de forma mais concentrada, para eu concluí-la na primeira parte. Eu não vou ler tudo de uma vez, assim, sem parar, senão nem vou aguentar. Mas eu vou ler em 3 partes, em 3 pedaços, depois eu vou explicar porque eu escolhi 3 pedaços, tá? E aí, depois dessa leitura, né, na primeira parte eu faço rápidos comentários, bem brevinhos, na segunda também, e aí depois a gente deixa a discussão completa para o final. Porque esse conto, especificamente, eu acho que fica mais difícil a gente fazer discussões assim, sem você dar spoiler, né? Porque eu acho que ele tem, de fato, uma estrutura muito bem organizada e definida. Então, eu acho que haverá um prejuízo. Então, isso significa dizer que, nesse primeiro momento, talvez a coisa fique exija um pouco mais de vocês de atenção, porque eu vou realizar a leitura. Tudo bem? Podemos fazer assim, então? Ou alguém se opõe? Se alguém se opor, eu vou usar aqui os meus poderes de Kizar
me dizer que vou fazer a leitura mesmo assim. Dessa forma mesmo assim. Então vamos lá, vamos dar início. Parar de conversa. O pássaro de fogo. Muito tempo atrás, vivia numa terra muito distante um poderoso czar chamado Vislav. Um de seus maiores orgulhos era seu pomar, tão rico e magnífico como não havia nenhum outro no mundo. Como o czar o adorava! Havia frutas raras de todos os lugares do mundo, mas de todas as árvores, sua preferida era uma macieira, que ficava bem no centro do terreno. Havia nela algo muito especial e que a diferenciava das demais árvores do pomar. Dava maçãs de ouro. Um belo dia, o czar percebeu que algumas maçãs de ouro tinham desaparecido misteriosamente. Ele deixou guardas em cada entrada, mas não adiantou nada. A cada manhã, mais uma maçã sumia. Então, decidiu ele mesmo ficar escondido no pomar, uma noite, para ver quem era o ladrão. Qual não foi sua surpresa quando viu chegar voando algo que pensou ser uma bola de luz. Mas, quando o grande clarão foi chegando mais perto, percebeu que era um maravilhoso pássaro de fogo. Suas plumas tinham um brilho dourado fulgurante e seus olhos pareciam de cristal. O pássaro pousou na macieira, pegou uma maçã de ouro e voou, levando-a consigo. O czar Vislav ficou muito aborrecido e mandou chamar seus 3 filhos. Meus rapazes, disse ele, há muitos dias tenho pensado quem herdará meu reino depois que eu morrer. Agora tomei uma decisão. Quem pegar o pássaro de fogo, que é o ladrão das minhas maçãs de ouro, e o trouxer vivo, ficará com metade do meu reino agora e a outra metade quando eu morrer. E assim, os 3 filhos prometeram se empenhar na captura do pássaro de fogo. O filho mais velho, o príncipe Dmitri, ficou de guarda na primeira noite. As horas foram passando e, como nada acontecia, ele acabou dormindo. Na manhã seguinte, seu pai chamou-o para perguntar se pegara o pássaro. Dmitri disse: Não, meu senhor, na noite passada, o pássaro não visitou o pomar. Mas quando o czar contou as maçãs, viu que mais uma tinha sido roubada. Na noite seguinte, o segundo filho, o príncipe Vasily, acampou perto da macieira na esperança de apanhar o pássaro. Ele montou guarda até depois da meia-noite, mas, por fim, não conseguiu resistir ao sono e acabou adormecendo. Quando, pela manhã, seu pai perguntou sobre o pássaro, ele respondeu: Não, fiquei de vigília, mas o pássaro de fogo não apareceu. Porém, o czar novamente deu pela falta de outra maçã. Na terceira noite, o filho mais novo, o príncipe Ivan, pediu a honra de guardar a árvore. O czar não queria, pois Ivan era muito jovem, mas tanto ele insistiu que seu pai deixou. À meia-noite, passou. Depois os sinos tocaram 1, 2 e 3 horas. Enquanto Ivan lutava contra o sono e fazia de tudo para se manter acordado. De repente, o pomar inteiro iluminou-se como se milhares de luzes estivessem brilhando sobre ele. O pássaro de fogo entrou voando com suas asas douradas e pousou num ramo da macieira. Enquanto a ave colhia a maçã, Ivan aproximou-se sorrateiramente e agarrou-o pela cauda. Mas o pássaro conseguiu se libertar, deixando o jovem somente com uma brilhante pena vermelha nas mãos. Na manhã seguinte, quando o czar Vislav perguntou a Ivan se vira o pássaro de fogo, o jovem tirou do bolso a pena. Ela era tão luminosa que fez brilhar a sala inteira, como se fosse iluminada pelo sol. O czar colocou-a no tesouro real e mandou muitos guardas para o pomar, mas o pássaro de fogo nunca mais voltou. O czar Vislav estava tão encantado pela pena incandescente que chamou seus 3 filhos de novo e prometeu metade de suas riquezas a quem encontrasse o pássaro e o trouxesse vivo. Os 2 filhos mais velhos, cheios de inveja, porque Ivan havia conseguido a pena, saíram juntos para a caça. O caçula pediu para ir também, mas o czar negou, dizendo que ele ainda era muito jovem. Porém, tão insistentes foram os pedidos que Ivan o convenceu, montou o seu cavalo e partiu sozinho.
Bem, essa é a primeira parte, então, aqui do conto, né? Bem, esse conto, como eu disse, é um conto russo, né? Essa versão é um conto russo, a gente consegue, inclusive, perceber, o czar, né? O czar é o título real russo, né? O rei, é o que a gente chama de rei na Rússia, né? Isso é chamado como czar, ok? Então a gente consegue perceber aí pela ambientação, né? Mais especificamente pelos nomes, né? Se a gente trocasse os nomes aí, eu acho que ninguém conseguiria perceber que se trata de um conto russo, né? Mas tem esses nomes aí, Ivan, o Vislav, né? Ivan, por exemplo, é um nome do qual eu tenho muito apreço, porque é uma das personagens de uma obra do Dostoiévski, que eu gosto muito, que são os irmãos Karamazov, né? E Ivan, para mim, é um dos personagens mais fascinantes desse livro. Bem, mas vamos então agora aqui, né, assim, rapidinho, antes de eu falar. Essa versão aí, como eu falei, né, o livro aqui, ele não diz diretamente de onde ele tirou, né? Pesquisando, eu imagino que, né, esta versão seja a versão que o Boris Zivorkin, nome russo, não sei exatamente, né, traduziu para o francês. Então, acho que parece que foi essa versão que chegou ao francês, né? Na Europa, por exemplo, há versões, digamos, desse conto, né, com um título que é o Jovem, a Princesa e o Lobo. Desculpa, é o Jovem, o Pássaro e a Princesa. Não me engano, porque a gente vai ver que essas três figuras aí têm importância no interior do conto, né? E há variações, né? Por exemplo, eu falei que eu li essa versão adaptada, né? Para literatura infantil, para o meu filho, né? Nessa eu notei que há muitas diferenças, assim, sabe? Algumas versões, por exemplo, o pássaro não é de fogo, o pássaro é de ouro, né? Mas aqui eu acho até interessante ser um pássaro de fogo, porque a interpretação mais corrente é que se trata de uma fênix. E isso dá todo um significado muito interessante para a aparição deste pássaro e para que depois o que vai acontecer no decorrer da obra, ok? Nesse primeiro momento eu queria só observar o seguinte, observar algumas coisas aí, né? Essa macieira que dá esses frutos de ouro, né? O ouro é um metal que comumente simboliza a realeza e a divindade, então tem esse aspecto. E também, mais especificamente, que eu queria lembrar, assim, nós temos aí, mais uma vez, a figura do irmão mais novo, né? Todos os contos que nós lemos até agora, o protagonista é o irmão mais novo, né? A diferença é que nos dois anteriores tratava-se né, a Rayane percebeu, né? Era a irmã mais nova, nesse aqui nós temos o irmão mais novo. E notem uma coisa, aqui, os dois irmãos, eles são convocados para realizar alguma tarefa, por exemplo, a primeira tarefa é a tarefa de tentar capturar o pássaro no próprio pomar. E o pai os convoca para isso. Ao passo que Ivan sempre precisa pedir e insistir para poder realizar a missão. O mesmo acontece depois, quando eles vão sair para a busca. Então, eles são enviados para essa busca, ao passo que Ivan, mais uma vez, precisa insistir, né? Ele precisa pedir e insistir, né? Então, já há esse elemento muito interessante aí, né, da atuação, da ação do nosso herói. Tem o Vladimir Proper, inclusive, um estudioso russo do folclore, e ele fez um estudo lá de vários contos folclóricos russos, e ele percebeu uma coisa, que a gente poderia categorizar os heróis assim, em dois tipos, né? O que ele chama os heróis vítimas e os heróis buscadores. Então, por exemplo, se a gente usar esta classificação, a gente vai lembrar, então, que nos dois textos que nós lemos, a gente tem anteriores heróis ou heroínas que são vítimas, né? São, de alguma forma, vítimas de uma circunstância, vítimas de um ente, né, uma besta, ou no caso do Barba Azul, etc. Né? Esses heróis, eles são impelidos para uma jornada. Eles não escolhem deliberadamente aquela jornada. Do outro lado, você tem os heróis, que são os heróis buscadores, que são os heróis mais ativos, mais proativos, que buscam
uma jornada, né? Então, nós estamos percebendo já desde o início que Ivan é um desses heróis buscadores, né? E buscadores, inclusive, no seu sentido, inclusive também, como nós veremos, né, seu sentido literal, né? A grande missão que ele vai realizar aqui é uma busca. Ele precisa buscar o pássaro de ouro, que também é um tema muitíssimo, assim, recorrente na literatura de forma geral, mas também nos contos folclóricos. E aí, a gente está diante aqui, então, de um tema narrativo também que é muito, assim, muito mesmo comum na literatura e muito poderoso, que é a ideia da jornada. Né? Acho que eu já falei sobre isso, né? Inclusive esse enredo arquetípico que chamamos de a jornada do herói. Nós temos narrativas de jornadas assim abundantemente. Por exemplo, a gente pode lembrar de Jasão e os Argonautas, né? Jasão é o herói grego que precisa buscar um velocino de ouro, a pele de um carneiro de ouro. Olha o ouro também aparecendo aí, né? Inclusive, precisa, salvo engano, ele precisa buscar para garantir também a sua herança, né? Aqui também tem esse elemento aí da herança, está envolvido, né? Então, nós estamos diante de uma forma, assim, de um tema narrativo, que é o tema da jornada, que aparece em inúmeros contos literários, textos literários, e aparece representando muitas e muitas coisas, e de forma mais global, representando a própria vida. Né? Por exemplo, na literatura cristã, há esse texto muito famoso, que é o Peregrino, né? Que é a ideia também daquele sujeito que faz uma jornada que representa a vida do cristão. Há também o maravilhoso texto de Dante, né, que a Divina Comédia, que é também estruturado na forma de uma jornada ascendente, que o sujeito passeia pelo inferno, depois pelo purgatório, depois pelo céu, né? Então essa é a ideia da jornada. Estou só jogando aqui porque depois a gente vai desenvolver melhor na segunda etapa de realizar a discussão. Alguém quer? Beijo, meu amor. Tenta conter um pouquinho mais a euforia, tá? Alguém quer fazer algum comentário aqui antes de eu retomar a leitura? Bem, então vamos lá. Então vamos para a segunda etapa de leitura. Tranquilo, né? Bem, então, notaram, né? Então nós temos o primeiro ato aqui, o chamam de primeiro ato da narrativa. Nesse primeiro ato, o que acontece? A gente conhece os personagens e aparece, então, um grande desafio que precisa ser realizado, que será realizado na forma de uma busca, né? A jornada. Agora a gente vai ler o trecho da jornada. Ivan cavalgou dias e dias até chegar a um campo aberto. No meio do campo havia uma coluna de mármore. Nela, Ivan leu as seguintes palavras gravadas a ouro: quem for reto ficará com fome e frio. Quem for pela direita estará seguro, mas seu cavalo morrerá. Quem for pela esquerda será morto, mas seu cavalo estará seguro. Escolhendo o menor dos três males, Ivan decidiu ir pela direita e cavalgou por mais 3 dias. De repente, um grande lobo cinzento apareceu do nada, devorou o cavalo e foi embora. Por muito tempo, Ivan chorou a perda de seu querido animal. Depois, como viu que nada poderia fazer, continuou a viagem a pé. Andou por um dia inteiro e ficou muito cansado. Ao anoitecer, o lobo cinzento reapareceu de repente. Ivan sacou a espada e preparou-se para a batalha. Mas o lobo fez uma reverência e disse em voz humana: Ivan, você é um rapaz muito valente. Sinto muito por ter matado o seu cavalo e ter feito você andar todo esse trecho a pé. Suba em minhas costas e levarei você aonde quiser. Ivan percebeu que o lobo estava sendo sincero e decidiu confiar nele. Contou ao animal que precisava encontrar o pássaro de fogo, ao que o lobo respondeu: Não se preocupe, eu irei ajudá-lo. O príncipe subiu nas costas do lobo, que partiu como um raio, 20 vezes mais rápido que o cavalo mais veloz. Em pouco tempo, eles chegaram a uma grande parede de pedra. Escale essa parede. Só um minuto.
Vamos lá. O príncipe subiu na... não, já li essa parte, né? Em pouco tempo, eles chegaram a uma grande parede de pedra. Escale essa parede, Ivan, e você encontrará o pássaro de fogo dentro de uma gaiola dourada, num jardim. Pegue o pássaro e prenda-o com seu lenço. Não toque na gaiola, ou você será capturado. Ivan escalou o muro e encontrou, pendurada numa árvore, uma gaiola dourada com um pássaro de fogo dentro. Ele aproximou-se da gaiola, tirou do bolso uma maçã dourada e o pássaro de fogo saiu e pousou em sua mão. O príncipe prendeu-o em seu lenço, mas a gaiola dourada era tão encantadora que não podia pensar em deixá-la para trás. No minuto em que a tocou, porém, os alarmes dispararam. Os guardas entraram correndo e agarraram o rapaz. Ele foi... Ixi, só um minutinho. Meu computador está acabando a bateria. Esqueci de botar o cabo aqui. Pronto. Ele foi imediatamente levado ao czar Doumar, que mandava naquele reino. O czar estava furioso e exigiu uma explicação. Eu sou o filho do czar Vislav, disse Ivan, e o pássaro de fogo tem pegado as maçãs do pomar do meu pai todas as noites. Assim, ele me enviou para capturar o ladrão. Se você tivesse me pedido, eu lhe daria o pássaro, disse o czar. Mas agora você desonrou-se, pois se comportou também como um ladrão. Entretanto, há algo que você pode fazer por mim para que eu o perdoe. Vá ao 10º reino, onde manda o czar Afron, e traga o cavalo com a crina de ouro. O pai do czar prometeu para mim. Então, ele é meu por direito. Se fizer isso, darei a você o pássaro de fogo. Ivan deixou o czar e contou ao lobo tudo o que tinha acontecido. Disse que sentia muito não ter dado ouvidos a ele e tocado na gaiola dourada. Bom, o que está feito, falou o lobo. Venha, suba em minhas costas. Eu o levarei até onde for preciso. Ivan montou novamente no lobo, que partiu como uma bala. É difícil dizer se levaram muito ou pouco tempo, mas finalmente alcançaram o 10º reino. Chegaram ao palácio do czar Afron. E quando estavam diante dos estábulos reais, o lobo disse a Ivan para pegar o cavalo com a crina de ouro, mas para não tocar o arreio de ouro pendurado na parede. Ivan entrou e começou a conduzir o cavalo para fora. Então, de repente, ele viu o magnífico arreio dourado. Ficou tão atraído que simplesmente não pôde resistir a pegá-lo. Mas, no segundo em que o tocou, alarmes soaram, os cavalariços correram e agarraram Ivan. Eles o levaram até o czar Afron, que estava furioso e exigiu uma explicação. Ivan contou a ele toda a história. Se você tivesse me pedido o cavalo, eu teria dado. Mas agora, como você se sentirá quando eu contar a todo o reino que o filho de um czar é ladrão? No entanto, para que sua honra seja restituída, há algo que você possa fazer por mim. Vá ao 30º reino e traga a princesa Helena, a Bela. Eu a quero para ser minha mulher, mas não encontrei uma forma de trazê-la. Se você fizer isso, eu perdoarei e darei a você o cavalo da crina de ouro. Ivan saiu do palácio em lágrimas e contou ao lobo tudo o que ocorrera. Novamente, desobedecera e pagava por isso. É isso que Dar não me obedeceu. Vamos, suba, eu levo até o 30º reino, disse o lobo. O lobo então voou pela estrada com o príncipe em suas costas. Quando alcançaram o reino de Helena, disse para Ivan: desta vez eu mesmo vou resolver. Fique aqui e espere por mim no campo, debaixo daquele carvalho verde. Assim fez o príncipe Ivan. No fim da tarde, quando a princesa Helena, a Bela, estava andando em seu jardim, o lobo agarrou-a e levou-a para junto do carvalho onde Ivan estava esperando. O príncipe montou no lobo ao lado da linda princesa, e os três partiram velozes em direção ao reino do czar Afron. Quando o pai da princesa descobriu que ela desaparecera, mandou 100 homens atrás dela, mas foi inútil. Eles já estavam distantes. Enquanto viajavam nas costas do lobo, Ivan e a princesa Helena começaram a se amar de todo o coração. Ao se aproximarem do reino do czar Afron, os dois estavam em lágrimas. O lobo percebeu o que estava acontecendo e falou para eles não se afligirem.
Mas, meu querido amigo lobo, disse Ivan, como podemos não nos afligir? Helena e eu nos apaixonamos, e agora tenho que entregá-la ao czar Afron, para evitar minha desonra perante todo o reino. Eu tenho servido o bem, respondeu o lobo, e ajudarei você outra vez. Isto é o que eu farei. Me transformarei na princesa. Me transformarei na princesa Helena. Assim você poderá me levar ao czar e me trocar pelo cavalo com a crina de ouro. Então monte nele, pegue a princesa e cavalgue para longe. Quando me for permitido sair com minhas damas de companhia, pense em mim e eu aparecerei. Ivan concordou. Então o lobo bateu as patas no chão e, como mágica, transformou-se na princesa. O príncipe conduziu à presença do czar, que ficou muito alegre ao receber Helena. Ivan recebeu imediatamente o cavalo de crina de ouro e o arreio de ouro e cavalgou em direção ao reino de Domar, apanhando a princesa Helena, onde a havia deixado. Por vários dias, os dois estavam tão encantados um com o outro que esqueceram completamente o lobo cinzento. No quarto dia, depois da partida, Ivan voltou a se lembrar dele e pensou: o que será que aconteceu com meu amigo? Justamente nesse momento, o lobo, disfarçado de Helena, tinha recebido autorização para sair com suas damas para o jardim. Quando sentiu que Ivan pensava nele, imediatamente se desmaterializou e correu veloz para encontrar o amigo. Assim, Ivan, montado no lobo, e a princesa, no cavalo de crina de ouro, seguiram para o reino de Domar. Quando se aproximaram de suas fronteiras, Ivan disse ao lobo: meu bom lobo, você fez tanto por mim. Poderia fazer só mais um favor? Eu adoraria ter esse cavalo de crina de ouro em meu próprio reino. Você poderia se transformar nele e fazer a mesma coisa que no 10º reino? No mesmo instante, o lobo bateu as patas no chão e transformou-se num cavalo de crina de ouro. Ivan apresentou o lobo disfarçado ao czar, que ficou felicíssimo e convidou a todos para uma grande festa, que durou 2 dias inteiros. No terceiro dia, o czar Domar deu o pássaro de fogo ao príncipe Ivan. Este voltou ao campo onde deixara Helena e o verdadeiro cavalo de crina de ouro, e começou o caminho de volta para casa. Os dois estavam viajando havia 3 dias, quando o czar Domar decidiu sair com seu novo cavalo. No momento em que começou a galopar mais depressa, deixando toda a comitiva para trás, Ivan se lembrou do lobo cinzento. Então o lobo, transformado em cavalo, empinou, jogando o cavaleiro para fora da cela. O czar Domar mandou 500 homens atrás do lobo, mas foi em vão, pois ele já estava longe. O lobo encontrou-se uma vez mais com Ivan, a princesa, o pássaro de fogo e o cavalo de crina de ouro. Quando chegaram à floresta onde havia devorado o cavalo do príncipe, o lobo despediu-se. Bom, meu querido príncipe Ivan, eu tenho servido o bem, mas é hora de nos separarmos. Já paguei pelo seu cavalo, e a partir de agora não sou mais seu servo. Mas, se um dia estiver em apuros, basta pensar em mim, que irei ajudá-lo. Bem, aqui a gente terminou uma segunda parte, né, do conto, como a gente consegue perceber a jornada dele, né? Então, a jornada, ela tem 2 pontos que são muito importantes, né? Isso, via de regra, acontece, né? O primeiro é a partida, obviamente, né? É o momento da partida, e o segundo é o retorno. A gente está justamente aqui no momento do retorno. Então, ele cumpriu, digamos, os seus objetivos na sua jornada, e agora ele procura retornar à casa, né? Há muitas coisas interessantes nessa parte aí, que depois eu vou tentar explorar mais na fala final, mas queria chamar a atenção, em primeiríssimo lugar, a encruzilhada. Então, note, ele para em uma encruzilhada e ele tem 3 caminhos. Ele tem que escolher, fazer uma escolha para poder continuar a sua jornada. Esse tema também da encruzilhada, na qual você precisa escolher, né, um caminho para continuar a sua jornada, é também outro tema que ocorre de forma muito produtiva na literatura, por uma razão, acho até bastante simples, né? A gente pode imaginar o significado disso sem muito esforço. Quer dizer, o nosso destino
depende de escolhas que nós fazemos, né? E acho que há poucas imagens, poucas figuras que podem servir de símbolo desse, assim, digamos, dessa relação que existe entre o destino, nosso destino, e as escolhas que fazemos, como a encruzilhada, como o local em que você precisa escolher para que lado você seguir, né? Essa imagem da encruzilhada ela é tão poderosa e da escolha que a gente tem, ela aparece na Bíblia, em Ezequiel, por exemplo, há um momento em que Ezequiel fala que Deus, né, revelou a ele que o rei da Babilônia chegará a uma encruzilhada e precisará decidir se ele vai atacar Jerusalém ou atacar uma outra cidade, que eu não me lembro agora, né? É, a ideia também da escolha do caminho é utilizada por Jesus no seu Sermão da Montanha, quando ele fala do caminho largo, né, e fácil, e do caminho estreito. Ela aparece também em muitos outros textos literários. Por exemplo, já, Rogério. Uma ocorrência muito interessante dela é no Édipo. Em Édipo Rei, o Édipo ele mata o seu pai em uma encruzilhada de 3 vias, tal como essa daí. Pode falar, Rogério. É só para fazer uma referência também, né, Alex, ao processo decisório de líderes políticos. Eu acho que há na história, eu acho que é um momento muito singular para nós pensarmos nisso e como muda o destino, né, como o Alex colocou. Por exemplo, em 1940, quando Getúlio Vargas é o presidente do Brasil, ele é um ditador, então ele concentra em suas mãos muito poder, né? E o mundo está em guerra, a maior guerra da história da humanidade. E nas relações com o Brasil, há 2 centros muito importantes. Um, Berlim, que tem Hitler como líder máximo, não é? O outro, Washington, com a democracia, etc., né? E o Brasil se coloca, né, a partir dessa ditadura, numa encruzilhada. Está numa encruzilhada e tem que tomar uma decisão. E essa decisão vai ter uma repercussão imensa, né, Alex? Se você vai para um lado ou vai para o outro. E, por fim, Getúlio acaba tomando a decisão de se alinhar aos Estados Unidos da América. Decisão, a meu ver, muitíssimo acertada. Né? Desculpa o desvio, mas para pensar como essa reflexão da encruzilhada pode nos ajudar a pensar também o processo decisório na história, né? Sim, não acho que é desvio, não. Acho que, na verdade, é exatamente isso, né? Uma das coisas que eu tento fazer aqui quando eu faço a leitura, especialmente de textos como esse, é justamente procurar produzir uma espécie de imersão daquilo que nós discutimos na realidade, né? E a realidade da vida humana, a gente pode pensar em pelo menos 2 planos, né? Sim, de um lado, o plano das suas decisões individuais, né? Mas de outro também, no plano político, em que, digamos, as decisões elas têm repercussões coletivas, embora elas sejam realizadas ainda por homens individuais, né? Elas são, na verdade, decisões de caráter coletivo. Por exemplo, é interessante isso que você observou, porque em Édipo Rei, por exemplo, essa conexão é profunda. Quem já leu a peça sabe o seguinte: Édipo inicia um processo de investigação para descobrir um crime, o autor de um crime. Por quê? Porque ele recebe a notícia por meio de Tiresias, que era o adivinho, né? Como é que chama? Esqueci. Mas é o adivinho, mas tem um outro nome que eles utilizam. Oráculo? Uma espécie de oráculo, exato. Ele era o oráculo da cidade, né? E ele revela a Édipo que a cidade, naquele momento, estava sendo castigada por uma peste. E ele revela que aquela peste que castigava a cidade era porque Zeus estava castigando os tebanos, porque os tebanos abrigavam um criminoso. Então, note a profunda conexão que existe entre o crime de um indivíduo
né, ali no caso, né, então, e a repercussão que aquilo tem. Só que também é interessante porque Édipo precisa, então, ele inicia essa investigação, ele toma a decisão de iniciar essa investigação, que no meio do caminho, o colocará em uma encruzilhada também, entendeu? Aliás, esse é um elemento central da peça, que eu noto que ficou muito esquecido, ficou muito assim, secundarizado por outros elementos que esses sim são secundários na peça, mas que passaram a ganhar uma proeminência na interpretação por conta de Freud, né? Então, por exemplo, o incesto, ele é lá a relação sexual, né, entre o filho e a mãe, ele é uma coisa secundária na peça, gente. Assim, né? Ele é chocante e tal, mas não é este o elemento que mobiliza a ação ali, né? No eixo centro do conflito. Né? O centro do conflito é outro. Na peça, né? No mito, exatamente, né? A gente poderia discutir, mas na peça é essa. Não, filho, você tem que falar baixo. E aí, então, né, ele tem que tomar uma decisão em um dado momento. Né? Ele precisa tomar uma decisão, porque ele já consegue, digamos, prever mais ou menos o que vai acontecer no final. Entendeu? Só que, note, o interessante é que a decisão, ela pesa porque ele percebe que as repercussões daquela decisão não recairão só sobre ele, ou só sobre a vida da sua família, mas ela tem uma implicação que é coletiva, sobre toda a comunidade. Né? Então, sim, as nossas decisões, é claro que isso varia de pessoa para pessoa, né? Depende muito da posição que você ocupa na sociedade, né? É óbvio que Alex Arlen, as decisões de Alex Arlen têm praticamente nenhuma assim, implicação sobre o destino, vamos pensar aqui do Brasil, né? Não tem nem de Brasília, não tem nem do Riacho Fundo e não tem nem desse prédio aqui, onde eu moro. Né? Agora, outras pessoas não tomam decisões que têm... beleza, Rogério. Outras pessoas tomam decisões que têm repercussões na vida coletiva. Né? A gente vê que aqui, por exemplo, Ivan é quem toma a decisão ali, e o conto ele se concentra, né, ele está concentrado ali na vida do Ivan. Né? Mas a gente tem que lembrar que ele é também o filho do czar. Então ele é uma figura real. Não é? Então, aqui a gente pode intuir, pode inferir, melhor dizendo, não intuir, inferir, mas a coisa não aparece tão claramente. Alex, diga. Eu prometi que não ia participar até às 5 horas da tarde. Tá quebrando a promessa, bicho. Quebrei a promessa. Mas é por uma boa causa, porque esse trecho, para mim, também é um pouco enigmático, por essas 3 opções que são postas aí numa placa, uma coluna de mármore, mas assim bem destacada, com as palavras gravadas a ouro. Mas nessas 3 opções que ele tem, o narrador nos induz também a fazer uma escolha. E dificilmente nós fazemos uma escolha diferente da que é feita na narrativa. Ou seja, o caminho a ser escolhido, para a escolha desse caminho, há um peso muito grande sobre a composição dessa narrativa. E a própria frase, como está traduzida aqui nessa, que eu acredito que seja uma espécie de adaptação, a frase escolhida: quem for pela direita estará seguro, mas seu cavalo morrerá. Todas têm esse jogo, né? Tem alguma coisa que pesa contra a decisão. Mas parece que isso é muito forte. Quem for pela direita estará seguro. Então é preferível estar seguro, mas perder um cavalo, do que seguir reto e passar fome e frio, ou ir pela esquerda e ser morto. Aí acaba a história. E aí, essa grande jornada, como você bem ressaltou, ela se perderia, ela acabaria. Então, para o próprio jogo da narrativa, é interessante também, porque vão vir aí muitas desventuras.
durante esse processo e muitas transformações, e depois talvez a gente possa até voltar nesse tema da metamorfose também, né, Alex? É só isso. Sim, nas leituras que eu fiz, né, sobre esse tema, né, da encruzilhada, é interessante que eles percebem o seguinte, né, em certos contos, a decisão ela é feita aleatoriamente. Então, assim, o sujeito ele escolhe de forma aleatória. Então, ou seja, é aquilo que você, é o risco que você assume diante de uma escolha que é um impasse. Uma das coisas que eu acho assim, muito interessante em Contos de Fada é porque quando você mapeia os motivos, então, por exemplo, o motivo da encruzilhada, você percebe que esses motivos eles não têm um único significado. Eles têm significados diversos. Então, o mesmo motivo pode significar coisas diferentes. Né? E por quê? Cara, porque a minha tese é porque é assim, a realidade é contraditória, é diversa, é cheia dessas, digamos assim, fulgurações antagônicas. Então, note, de um lado, você pode usar essa imagem equilibrada para representar os momentos de impasse da sua vida, momentos em que você está diante de uma escolha e você simplesmente não tem critério para tomar decisão. Isso também é conhecido como dilema. As tragédias gregas, por exemplo, se assentam quase sempre na decisão que é tomada quando você está diante de um dilema. E o que é o dilema? Eu costumo definir o dilema como... O dilema é aquele momento decisório em que a razão fracassa. Não há meios de você tomar uma decisão racional. O dilema, para mim, é isso. O dilema é quando você está diante de uma decisão e você está no limite, digamos assim, o dilema é sempre um limite. Ele está no limite da racionalidade e no limite ético e moral também. Né? Então, há esse tipo de aparição, né, da figura da encruzilhada. A outra figuração é essa quando você, digamos assim, quando você faz uma escolha em que as consequências são apresentadas para você. Nesse caso, é muito comum que a escolha sejam 3 e que ela seja da seguinte forma, a estrutura. Ela seja, você precisa escolher entre o caminho do sofrimento, o caminho do não retorno e o caminho da segurança. Nota, não dá para a gente enquadrar cada um daqueles caminhos em desse aqui. Ó, se você for pelo centro... Peraí, gente, só um minutinho que esse som está muito alto. Só um minutinho. Então, note, se você for reto, então você vai ficar com fome. Fome e sede, se eu não me engano, né? Deixa eu voltar. Fome e frio. Fome e frio. Ou seja, sofrimento. É o caminho do sofrimento. Né? Se você for pela direita, se você for pela esquerda primeiro, se você for pela esquerda, você morre, mas o seu cavalo fica bem, né? Assim, nossa, cara, isso aí é o caminho que provavelmente o defensor do direito dos animais escolheria, né? Eu fico imaginando entre a minha vida e a vida do animal. Eu fico imaginando ali, né, um cara do Greenpeace, tal, né, escolhendo esse caminho. E de outro lado, então esse é o caminho do não retorno, obviamente, você morre, não há retorno. E o outro é o caminho da segurança, mas o caminho da segurança não quer dizer que ele é gratuito também. Ele tem um preço. Então, note, a gente poderia até pensar que há uma estrutura mítico-religiosa aí que convoca a ideia do sacrifício, não é? Veja, você precisa oferecer um sacrifício propiciatório para você. Esse caminho aqui é o caminho seguro, mas ele exige um sacrifício propiciatório. E todos aqui já sabem o que é sacrifício propiciatório, né? Lembram quando a gente falou sobre... A gente fez uma tipologia dos sacrifícios aqui, né? Em um dos nossos encontros, né? O sacrifício propiciatório é aquele que você oferece para poder obter sucesso na sua jornada. Então, ali, ele aceita seguir pelo caminho, mas, olha, tem o sacrifício propiciatório que você vai precisar oferecer, que é o seu cavalo.
Vou terminar a leitura agora, então, e aí a gente volta para aprofundar essas discussões. Ou alguém quer fazer mais um comentário? Se alguém quiser fazer, claro, fique à vontade. Então, vamos. Ivan desceu das costas do cavalo e abraçou chorando. Abraçou... Eu já li essa parte? Não. O lobo, então, saiu correndo em disparada, deixando o príncipe e Helena montados no cavalo com a crina de ouro, carregando a gaiola dourada do pássaro de fogo. Quando estavam perto do reino do czar Vislav, decidiram parar para descansar. Amarraram o cavalo a uma árvore e, colocando a gaiola do pássaro ao seu lado, deitaram-se na grama e dormiram. Acontece que Dmitri e Vasily, os filhos mais velhos do czar, estavam também regressando para casa, frustrados por não terem achado o pássaro de fogo. Eles depararam-se com Ivan e Helena dormindo e ficaram completamente encantados pelo cavalo de crina de ouro, pelo pássaro de fogo e pela princesa. Cheios de inveja, decidiram matar o irmão e tomar todas essas coisas. Dmitri, o mais velho, puxou sua espada e cravou-a no corpo de Ivan. Depois o dividiu em pedaços. Então acordaram Helena, que viu o corpo de seu amado e caiu em prantos. Se vocês fossem cavaleiros valentes, lutariam com ele em campo aberto, e se vencessem, teriam feito isso com honra. Mas em vez disso, mataram alguém que estava dormindo. Vocês são covardes e não merecem respeito algum, gritou. Mas o príncipe Vasily apontou sua espada para o peito dela e disse: Princesa Helena, sua vida está em nossas mãos. Vamos levar você a nosso pai, o czar Vislav, e você dirá a ele que fomos nós que conquistamos você, o cavalo com a crina de ouro e o pássaro de fogo. Uma palavra ao czar sobre o que aconteceu e será a última coisa que dirá. Então, os irmãos cavalgaram com seus novos tesouros para o reino de seu pai. E Helena, amedrontada pelas ameaças, fez como eles tinham ordenado. Felicíssimo com os feitos dos filhos, o czar deu a Dmitri, que lhe trouxera o pássaro de fogo, metade de seu reino e metade de suas riquezas. E a Vasily permitiu que se casasse com a princesa Helena, a bela. Enquanto isso, os pedaços do corpo de Ivan ficaram esquecidos no campo durante 30 dias. No 31º, o lobo cinzento, por acaso, estava passando por aquele caminho, sentiu o cheiro de seu amigo príncipe e farejou até encontrar seu corpo. Enquanto estava lamentando pesaroso e pensando o que fazer, viu uma mãe corvo e seus 2 filhotes. Eles voaram em círculos, pensando em comer o corpo morto do príncipe. O lobo esperou até que eles aterrissassem e agarrou um dos filhotes. A mãe corvo implorou: Por favor, não machuque meu filho, ele não fez nada para você. Irmã corvo, eu não machucarei se me prestar um favor. Ouvi dizer que no 30º reino há 2 fontes, uma da água da vida, outro da água da morte. Voe rápido até lá e me traga uma garrafa de cada uma. Se fizer isso, deixarei seu filho em paz. Caso contrário, o devorarei. A mãe corvo concordou e voou para longe, rápida como uma flecha. No 3º dia, a mãe corvo retornou trazendo 2 frasquinhos de água. Imediatamente, o lobo rasgou a carne do jovem corvo que segurava até o dividir em 2. Então, salpicou um pouco da água da morte sobre o filhote e suas feridas foram curadas. Em seguida, salpicou um pouco da água da vida nele e o pequeno corvo voltou à vida, abriu suas asas e voou de volta para o ninho. Assim que os corvos foram embora, o lobo juntou os pedaços do corpo de Ivan e salpicou com a água da morte e depois com a água da vida. Dessa maneira, o rapaz voltou a viver, dizendo: Ó, quanto tempo eu dormi! É verdade, disse o lobo, e você dormiria para sempre se eu não o encontrasse. Ele contou ao príncipe tudo o que acontecera e disse que naquele dia mesmo seu irmão Vasily iria se casar com Helena, a bela. Vamos, não temos tempo a perder, falou o lobo. Suba logo em minhas costas.
temos que ir para a cidade. Ivan, montando no enorme lobo cinza, invadiu o salão onde ocorria a festa de casamento. Para espanto de todos os presentes, Helena, ao ver seu amado, soltou-se das mãos de Vasílio, correu para o mais jovem e beijou, exclamando: é este o meu noivo querido, o príncipe Ivan, aquele com quem eu deveria me casar, não com esse covarde malvado sentado comigo à mesa. O czar Vislav, confuso, pediu uma explicação, e Helena, com prazer, contou a ele toda a história. O czar ficou furioso com os filhos mais velhos e ordenou que fossem lançados à prisão. Então, abraçou o filho mais novo e mandou que se preparasse a festa para que ele se casasse com Helena naquela mesma noite. O casamento foi um grande banquete para todas as pessoas do reino. Eu estive na festa, dancei e tomei hidromel, mas nenhuma gota entrou na minha boca, só na minha barba. Até hoje tem um pouquinho aqui de hidromel na minha barba. Bem, terminamos a leitura. Queria rapidamente ouvir aí Vamos começar com os alunos aqui. Bruna, o que você achou? Você gostou, filho? Depois eu conto para você, tá? Eu ouvi. Bruna, o que você achou? Alguém tinha feito um comentário aqui. Traumatizada. Mas gostei. A Bruna. Eu estava na maior fé que tudo ia ser mais frufru e mais adorável, comparado ao último conto. Mas estou gostando da história. O povo gosta de matar. Tá, só um minuto. Aí, Rogério. Rayane, o que você achou? Eu gostei, professor. Mas eu não sei. Tipo assim, Diga. eu achei que o pássaro de fogo não apareceu. Tipo assim, tá, que foi por causa dele que aconteceu tudo, isso, mas não sei, eu achei que, tipo, de alguma forma ele ia ser, tipo, o personagem principal, sabe? Entendi. Entendi. Ele não chega a ser, digamos, um dos protagonistas, né, tal. Eu vou tentar dar uma explicação aí, daqui a pouco, né, vou fazer uma minha aposta interpretativa, tá? E eu fiquei com a impressão que eu já li esse conto. Tipo, quando eu vi o nome, eu falei, não, nunca li. Mas aí depois que eu terminei o conto, eu falei, eu acho que eu já escutei esse negócio em algum lugar. Ah, sim. Eu dei uma pesquisada na internet e vi que tem. Eu não vi os vídeos, mas eu vi assim vi vídeo de apresentação do livro, tá? Mas eu vi que essa história ela está sendo contada, sabe? Tem uns canais no YouTube que são de contação de história. Até um que a gente colocava pro menino aqui de vez em quando, né? E aí eu vi que tem alguns canais que estão contando essa história, sabe? Achei interessante. Giovana, quer comentar? O que você achou? A Esté caiu, né? Ela estava no. Eu gostei, ela é bem diferente. A história. Professora Maria Antônia, o que você achou? Não, Alex, eu participei da primeira aula e agora na quarta, né? Então eu aqui, né? Nossa, conto de fadas, o Alex vai trazer uma coisinha tranquila. Não, mas os contos sempre com a surpresa, né, o Alex? Então, assim, eu gostei muito, eu vou precisar ler de novo, sabe? Mas quero ver a análise de vocês aí agora, direitinho. Assim, Rogério, quer falar? Quero ouvir. Beleza. Tudo bem, Giovana. Isso mesmo, isso, Rogério, eu também quero, viu? Porque. Rayane, vai lá. Professora, a senhora fala isso, mas é porque a senhora não veio na última aula. Depois da última aula, a gente não fica esperando muita coisa calma, essas coisas, não. É verdade.
A professora não assistiu aqui a aula que a gente leu o Barba Azul, né? Isso aqui é Pão com Açúcar, né? Perto do Barba Azul. Vou ter que ler, mas eu vou assistir a gravação, viu? Beleza. Bem, e aí, Rafael, você está liberado aí para falar, né? Eu deve estar cuidando ali da... Tá, então vamos lá, eu vou começar aqui os comentários, né? E lembrando, né? Fiquem à vontade aí para poder falar a qualquer momento, tá? Eu organizo alguma coisa para falar, mas se você quiser interromper, pode interromper. Bem, eu particularmente, assim, eu gostei desse conto, eu achei ele um conto interessante, assim, antes mesmo de eu elaborar uma interpretação para esse conto. Eu acho que isso é uma coisa também que eu costumo dizer o seguinte, olha, a gente não precisa também ficar muito, assim, sempre muito preocupado em interpretar a obra para a gente poder dizer que gostou da obra. Muitas vezes você gosta de alguma coisa te toca, sem que você entenda exatamente a razão daquilo. E aí, na verdade, para mim, especificamente, são nesses momentos em que a minha inteligência, digamos, se mobiliza de forma mais produtiva. É quando eu leio alguma coisa, eu ouço uma música, eu vejo, né, alguma obra visual, e aquilo me toca em primeiríssimo lugar, e aí depois eu vou tentar entender por que este conto me tocou, por que essa obra me tocou, né? Porque eu acho que às vezes a gente fica muito preocupado, nossa, eu li, mas eu não entendi. Sim, mas veja, compreender, fazer uma interpretação mais elaborada é uma segunda etapa, desfrute, né? E essa história, por exemplo, eu acho que é uma dessas que você consegue ler e desfrutar, mesmo que você depois não consiga formar uma interpretação assim mais global, né? Eu vou destacar aqui algumas coisas eu já sabia, assim, o que me achava interessante, né? Então, vamos lá, começando, né, então, pelo fato de que Ivan é essa figura, então, né, esse herói que é o herói buscador, então, que é um herói que é ativo, é aquele herói, digamos, que vai definir o seu destino pelas suas ações, né, de forma mais deliberada do que o herói que tem o seu destino definido, muitas vezes, por circunstâncias externas que o obrigam a agir. Então, note como é o caso dos dois contos que nós lemos anteriormente. As nossas duas heroínas, elas de fato passam por um processo que define o destino delas. Mas note que nenhuma das duas vai atrás daquilo. Todas elas são afetadas pelas circunstâncias. E aí reagem àquelas circunstâncias. E, claro, isso eu não estou colocando esses dois heróis numa hierarquia, querendo dizer que o herói buscador, o herói ativo, que vai atrás, né, dos seus desafios, é superior, né? Porque, por exemplo, eu tenho uma paixão por uma heroína clássica que é Antígona. Acho assim, uma das heroínas de toda a literatura que me toca muito, muito profundamente, né? E Antígona não seria uma dessas heroínas, né, buscadoras. Na verdade, ela também é afetada por uma circunstância, por alguma coisa que ocorre na vida. Só que qual é a grandeza de Antígona e qual é a grandeza de Bela, qual é a grandeza também da personagem do nosso conto anterior? É que elas respondem à altura ao desafio que a vida impõe a elas. Isso pode parecer uma coisa banal, mas não é não. Eu lembro também de um filme chamado Europa, Europa. Esse filme, primeiro, ele até o filme ele conta a história de um judeu assim, em jornada, numa espécie de jornada, transitando pela Europa na época da Segunda Guerra Mundial, né? Na época ali do auge do nazismo, né? Então ele vai, está na Alemanha, depois ele foge, acaba indo para um país comunista, né, e tal. E aí, assim, basicamente ali o que a ideia geral do filme é que a Europa estava completamente perdida naquele momento, né, entre o comunismo e o nazismo, etc. e tal, né? Não concordo com essa tese, mas vamos lá, o filme é o que o filme defende, né? E aí, mas o filme é interessante o seguinte, primeiro, né? Porque o Europa é uma clara alusão ao Jerusalém, Jerusalém.
É Jesus sentado num monte, olha para Jerusalém e faz uma espécie de profecia. Uma espécie, não, é interpretado como uma profecia, né? Em que ele fala, e ele começa essa profecia que prega a destruição de Jerusalém com a seguinte, né, com esse vocativo, né, Jerusalém, Jerusalém. Então, Europa do filme é uma clara alusão a isso também, né? Mas aí, nesse filme, o que eu acho interessante é o seguinte, em um dado momento, esse personagem que está fugindo, ele retorna à Alemanha, né? E ele, não me lembro exatamente como, mas ele acaba indo morar na casa lá de uma família. Eu não sei se, na verdade, eu não sei se é a Alemanha, mas ele vai para um país e ele fica na casa de uma família alemã. E aí, nessa casa, ele começa a ser, assim, seduzido pela dona da casa, né? E a dona da casa, um dia, o ataca e o tenta, como que estuprar, né? E quando ela baixa as calças dele, ela vê que ele é um judeu, né? Essa é a forma de você reconhecer um judeu, né? É estranho, mas é assim. Ela percebe que ele é um judeu. E aí, ele fica morrendo de medo, porque ele acha, tô enrolado, ela vai me entregar e eu vou morrer, né? Só que acontece, a personagem, ela cai em prantos, ela começa a chorar copiosamente, e aí ela fala assim, mas por que estamos vendo essa loucura? E aí você descobre que, na verdade, olha só a situação dela. Ela, durante a primeira parte, quando você é apresentado essa personagem, ela é uma nazista completa. Fala mal de Deus, etc e tal. Só que depois você descobre que tudo isso é fingido, que ela não concorda com nada daquilo. Só que ela não tem força suficiente para, responder àquilo, para afirmar a sua negação daquilo. Porque ela sabe que haverá uma consequência, né? Então, pega essa figura, né, que é a figura que ela não tem força suficiente para afirmar a sua negação daquela loucura, então ela acaba tendo que viver numa espécie de vida dupla. Antígona, eu sempre lembro que Antígona tinha uma irmã, Ismênia, mas por que a obra não se chama Ismênia? Porque Ismênia, bem no começo da obra, deixa claro que, olha, tudo bem, Antígona, eu até concordo com você, mas eu não tenho força para poder responder, né, a contrariar o édito do Creonte. Professor, só uma pergunta. Onde você achou esses contos de fadas? Eu achei em coleções de contos de fada. Eu tenho, por exemplo, eu tenho várias coleções de contos de fada. Eu tenho a obra completa do Hans Christian Andersen, que eu já li metade, são 2 volumes, eu li um volume. Eu tenho esse livro aqui que eu falei, que são de contos russos. Eu tenho uma seleção de contos dos irmãos Grimm. Eu tenho vários, né, contos. Foi aí que eu conheci esses contos, entendeu? Bem, voltando então. Então, veja, você tem essa figura... nossa, fiz esse desvio imenso aqui, desculpa, né? Justamente porque eu estava comparando, né? A figura do herói ou da heroína que é vítima da circunstância e a figura do herói buscador, né? Mas note, em todo caso, o herói que é vítima, ele responde de forma adequada, responde com grandeza aos desafios da vida. Veja, isso são nada mais do que 2 aspectos da vida. Concordam? No fundo, esses 2 heróis, eles não são como que, tem pessoas que são assim e tem pessoas que são assim. Não. Uma única pessoa pode ser um herói vítima, que responde de forma grandiosa a uma circunstância exterior, né? Ou ele pode ser, em outro momento, o herói buscador. Um herói que busca alguma coisa. O herói, por exemplo, que busca o autoaperfeiçoamento, por exemplo, né? Então, são aspectos da vida. Então, esses 2 heróis não são tipos, digamos, que se realizam de forma independente, né? Aqui, então, estamos diante desse aspecto da vida que é quando nós precisamos buscar, né? Passar por uma jornada de crescimento, de amadurecimento, né? E tomar decisões deliberadas, né? Tomar decisões, assim, digamos, deliberadas, conscientes, né? Conscientes. Bem, e aí isso, né, leva então o nosso herói, né,
a gente já vê, a gente consegue perceber desde o início que ele é o herói que busca, né? Ele quer, ele pede ao pai para poder fazer guarda. O pai, ele precisa insistir, né? Aí aqui, nesse momento aí, no primeiro momento, o que eu queria destacar é o seguinte, é o elemento do sono, aqui para vocês tentarem me ajudar a entender. Porque, veja, eu acho que esse conto tem muitos e muitos símbolos, muitas coisas, mas eu não consegui decodificar todos. Mas primeiro você percebe, depois você tenta decodificar. Note uma coisa, vocês notaram que os dois primeiros irmãos, eles não conseguem capturar o pássaro de fogo porque eles dormem. Eles não resistem ao sono. Né? Então eles entram no estado de, diria assim, de não consciência, né? Então é como se a sua consciência adormecesse. Por outro lado, Ivan consegue justamente porque ele resiste ao sono. Né? E é isso que o faz. E não deixa de ser interessante que quando ele é atacado pelos irmãos, ele está dormindo. Então, o sono aí no conto, né, tem, eu entendo, um significado importante. Eu não consegui decodificar ainda. Né? A minha hipótese é que ele tem a ver com a consciência. Com a consciência. Né? E aí, então, depois disso, iniciamos a jornada, e aí temos o grande momento da jornada, que é o momento da encruzilhada, né? Vamos voltar aqui, então, a este momento. Como eu estava dizendo naquela primeira intervenção, né? Os folcloristas notam que há três tipos de situações em que o sujeito responde a essa necessidade de tomar uma decisão numa encruzilhada. A primeira é quando ele responde aleatoriamente, como eu disse, né? Então, é aquele momento, é aquele aspecto da vida, né, segundo a minha interpretação, que corresponde justamente àquelas decisões de impasse. É quando a sua razão não tem como dizer se você vai por aqui ou por aqui. Né? Eu já contei aqui, por exemplo, tem um dilema moral, né, que é estudado na filosofia. É uma anedota, né, não é baseado em um fato real, mas você pode até admitir que algum fato real pode ter existido de forma análoga, que é o dilema de Sofia. A mulher está entrando no campo de concentração, tem 2 filhos, e o guarda chega para ela e diz assim, olha, escolha um dos seus 2 filhos para ficar com você, o outro você vai me entregar. E ela sabe que esse filho vai para a câmara de gás morrer. A pergunta que aparece aqui, né, que assim, vem como que de forma automática, qual critério essa mulher pode usar para tomar essa decisão? Que critério ela pode elencar, ela pode instituir para tomar uma decisão como essa? Qual seria o critério que justificaria moralmente qualquer das decisões que ela tomasse? Sim, eu defendo a tese de que não existe esse critério. Essa é uma situação em que nós estamos na fronteira, no limite último da moral e também da racionalidade. Então, é uma das situações em que você vai precisar tomar uma decisão, entendeu? Sem, assim, como que num abismo, sem nenhum tipo de critério que possa dizer essa é melhor do que essa outra. Mas você precisa tomar a decisão. Você precisa mesmo assim. Então, por isso que a decisão, nesse caso, ela pode ser aleatória. Ela deve ser aleatória. Né? A outra forma, digamos, decisória é a da ajuda mágica. É quando você tem algum animal ou algum elemento mágico que te ajuda a tomar a decisão. Nesse caso, me parece que simbolizaria, então, aquele aspecto da vida, né, em que quando você precisa ser auxiliado para você poder tomar a decisão, que é também uma coisa que nós, né, enfrentamos aí, passamos pela nossa vida, né? Quando você precisa de um auxílio para tomar uma decisão. Esse auxílio pode ser de natureza psicológica, você não tem a coragem suficiente, mas alguém vem e te encoraja a tomar essa decisão. Então, esse, digamos, seria o elemento mágico aí, né? A coragem que você precisa para tomar a decisão. E, por fim, esta outra, que é essa que, diante do qual nós estamos, que é quando você tem ali, então, os 3 caminhos, né? Como eu disse, né? O caminho do sofrimento, o caminho do não retorno e o caminho da segurança. Mas, como eu também observei, né, o caminho da segurança exige um sacrifício propiciatório.
exige que você sacrifique alguma coisa. Não é também assim, né? Assim, ser segurança e acabou. Senão também seria fácil demais, né? Eu digo, assim, eu digo ainda que há uma quarta decisão que Ivan poderia tomar, que qualquer um pode tomar diante de uma circunstância como essa. Qual seria essa quarta decisão? Quem? Voltar para trás e ir para casa dele. Exatamente. Retornar sem cumprir a sua jornada. Se acovardar, né? Ou ficar parado ali, né? Ou seja, não seguir. Mas note que essa decisão, sequer ela não é nem assim indiciada no texto, né? Como que se o texto... Por que ela não é indiciada? Eu acho que faz sentido. Porque ela não... Parece, de fato, ela não seria verossímil pelo que a gente já conhece do nosso herói. Nosso herói é aquele que insiste. É o que, não, eu quero ir, eu quero vigiar, eu quero sair na jornada. E aí o pai, né? Não. E ele fala, não, mas eu quero. Ele insiste. Então, é claro que isso não pode nem sequer ser insinuado, né, de que ele poderia desistir. Ele toma a decisão, paga o preço pela sua decisão, com o seu sacrifício propiciatório, né, e segue a sua jornada. Né? Agora, veja, nós estamos aqui na encruzilhada de 3 caminhos, e eu queria, né, observar com vocês uma coisa. Vocês notaram o peso que há do número 3 nesse conto aí? Vocês notaram quantas vezes o número 3, de alguma forma, aparece nesse conto? Eu fiz uma listinha aqui, ó, só para a gente ver. São 3 irmãos, que por isso precisam passar 3 noites de vigília, né? Na vigília do Ivan, não sei se vocês notaram, mas antes do pássaro aparecer, os sinos tocam 3 vezes, né? Toca 1 hora da manhã, 2 horas e 3 horas. Então, o pássaro aparece depois das 3 horas. Né? Ele está diante de uma encruzilhada que tem 3 caminhos. Ele cumpre 3 buscas, 3 missões, uma para buscar o pássaro, outra o cavalo, outra Helena, que lhe rendem 3 presentes, né, que são o pássaro, o cavalo e Helena. Né? Ele encontra Helena, que será o seu amor, né, no 30º reino. 3 vezes 10, não é 3, mas é um número que é múltiplo de 3, né? Então, no 30º reino é onde ele encontra Helena, né? Eles formam depois ali no final, né, mais para o final, um grupo com 3 aliados, né, que é Ivan, Helena e o Lobo. Um dos czares, né, o czar que vai dar o pássaro, que é o elemento, que é o objetivo inicial da sua busca, ele só dá o pássaro, não sei se vocês notaram também, para o Ivan, no 3º dia depois que ele recebe o cavalo, ou o lobo transformado em cavalo. Né? É no 3º dia de viagem que o lobo deixa a aparência de cavalo e volta para Ivan. O corpo de Ivan é esquecido por 30 dias, 3 vezes 10, mais uma vez aí, né? De 10, né? O que aparecem 3 corvos, que é a mãe e 2 filhos. E note que esse, para mim, é um dos momentos assim, que eu acho que o número 3 ele aparece de forma mais assim, claramente simbólica. Por quê? Porque se note que bastariam 2 corvos ali, uma mãe e o filho. O terceiro, ele não tem função dramática. O filho tem função dramática, né? Mas o terceiro lá não tem, né? Um dos filhos, né? O corvo vai buscar a água da vida e a água da morte no 13º reino. Olha só curioso. No mesmo reino onde Ivan encontra o seu amor. Olha, o amor e a água da vida e da morte. Né? A mãe corvo, ela volta com os frascos de água no 3º dia. Isso significa dizer que o corpo do Ivan ficou morto por 33 dias. 30 dias, depois no 31º o lobo encontra, tem mais 3 dias para ir voltar, então 33 dias. Então é claro que aí o número 3 ele é completamente simbólico. Aí a questão é a gente tentar decodificar o simbolismo do número 3. Queria fazer essa discussão com vocês, mas antes, queria só fazer um rápido parênteses aqui. Por que será que o lobo, quando ele captura lá o corvo, né? E fala para a mãe, vai lá buscar a água da vida e da morte. A mãe traz
a água da vida e da morte. E o que ele faz quando ele recebe a água da vida e da morte? Não é algo estranho? Ele dilacera, ele parte o filho em dois. Por que ele fez isso? Quem tem uma explicação aí? Por quê? Para ver se era a água da vida e a água da morte. Palmas pro meu filho aqui, velho. Eita, Benjamin. Vira aqui. Muito bem, Benjamin. Por quê? Explica para o pessoal, por que ele precisou rasgar o corpo? Fala para ele. Para ver se era a água da vida e a água da morte. Porque a corva-mãe poderia ter ido pegar qualquer água e dizer que era, né? Uhum. Então ele precisava testar antes, né? Uhum. Isso aí, valeu. Vai lá, volte lá. Parabéns. Oi, cuidado. Tá vendo, né, gente? Contar a história. Esqueceu até o filme do robô. Ele já tá vendo outro aqui, já tá vendo já a Elsa. Que é o nome, filho desse daí? É Frozen. Ele adora, acho que é o desenho que ele mais gosta. Benjamin nasceu na Rússia. É que eu mais gosto. E sabe que, inclusive, aqui falou que perguntou se ele nasceu na Rússia, Rafael, né? Mas sabe que quando minha esposa estava grávida, né? Eu falei para minha esposa que eu queria chamar ele de Alyosha, que era o nome de um dos personagens do irmão Karamazov, que inclusive são 3 irmãos, e um bastardo. Né? E aí, graças a Deus, minha esposa me dissuadiu disso. Porque hoje eu percebo que se ele chamasse Alyosha, uma pessoa que não conhece nem saberia dizer se era o nome de uma mulher ou de um homem, né? Bem, mas sim, gente, né? Então a ideia, por que ele fez aquilo? Sou estranho, mas é justamente porque ele precisava testar se ela trouxe mesmo o que ele pediu, né? Que era, então, vamos ver se é mesmo. Aí usou a água da morte, a água da vida, né? Mas antes disso, antes da gente voltar aí, eu queria ouvir de vocês o que vocês acham, o número 3 aí. Por que tem tanto número 3 nesse conto? Então, Rafael, eu cheguei a pesquisar sobre a simbologia dos números, né? E o que eu encontrei foi o seguinte, aqui, em contos folclóricos, isso é claro, a gente percebe mesmo, é muito comum mesmo. E o número que mais, assim, parece que tem um significado mais amplo, ou melhor dizendo, que é amplamente mais utilizado de forma simbólica, é o número 3. Mas aí também tem o número 7, e o número 12, né? E aí, claro, né, todos esses números a gente consegue mapear sem grandes dificuldades a relação desses números com o cristianismo, né? 3, 7 e 12. É muito difícil a gente não fazer. Tanto é que eu vi que... Trindade, né? Isso, a Trindade, os 3 dias que Jesus passou, né, antes de morto, antes de ressuscitar. Pode falar, Rogério. Lembrar também que na cultura ocidental medieval, né, não sei até que ponto a Rússia dialoga com isso, vai se construindo esse sentido do 3 como hora do demônio, né? Uma espécie de zombaria do diabo em relação à suposta hora em que Jesus teria falecido, que era às 3 da tarde. E aí a zombaria do diabo como às 3 da manhã, que vai ser percebido então como a hora do diabo. E eu, em pleno século XXI, se eu acordar e ver no relógio 3 da manhã, eu petrifico. Ô, Rogério, mas também tem assim como tem a hora do diabo, tem também a hora da misericórdia, né? Então, você tem essas duas formas, tanto a hora do diabo quanto a hora da misericórdia, que aí, a partir daquele momento, é a redenção, né? A salvação, a partir das 3. Fica com medo, não. Se aproveitar para pegar uma água ali. Sim, tem toda essa simbologia, né? É interessante, inclusive, que nesta pesquisa que eu fiz, né? Uma coisa que é esperado, né? É claro, isso não é universal. Em outras culturas, outros números têm um peso simbólico mais forte. Em algumas culturas, o número 4, outras o número 10, número 5. Parece que... Eu não me lembro exatamente, na Ásia, eu acho que é o número 4, se não me engano. Né? Bem, eu acho, assim, a minha hipótese é que ela, de fato, guarda uma relação com as ideias de eternidade
E com a ideia de ressurreição. A ideia de ressurreição. Né? O Rogério comentou aí, né, e fez levantou essa dúvida até quanto, né, que os russos seriam, digamos, influenciados por esses símbolos, né? Lembrar que os russos são cristãos também, né? Cristãos ortodoxos, mas cristãos. Então, muito provavelmente, né, tem um certo, sim, tem um certo, quer dizer, uma certa não, uma forte relação com toda essa simbologia, né? Bem, eu vou levantar então aqui algumas hipóteses, né? Veja, a minha hipótese ela é a seguinte, né? Você tem aí alguns elementos que vão formando uma espécie de massa, digamos, simbólica em torno da ideia de ressurreição. Veja, primeiro, o pássaro de fogo, muitos folcloristas observam que ele é muitíssimo provavelmente a fênix, porque a fênix é, na verdade, um pássaro de fogo, né, e nas culturas, né? Lembra do pássaro que, quando chega numa certa idade, ele entra em chamas, né? E aí, vira cinza, e das suas cinzas ele renasce de novo com a plumagem, né, jovem novamente, né? Então, ele é já um símbolo da ressurreição. O número 3 também, né, é fortemente associado à ressurreição, inclusive porque Jesus ressuscitou no terceiro dia. E aí você tem, obviamente, aí a ressurreição do Ivan. O Ivan, ele ressuscita depois de 33 dias, né, com seu corpo, depois do seu corpo ter sido esquartejado, ele ressuscita, né? E aí tem algumas coisas interessantes. Notem que a ressurreição dele depende da água da vida e da morte, que é encontrada no mesmo reino onde ele encontra a mulher que vai ser o seu amor. Então, uma clara conexão entre o amor, a vida e a morte, né? Formando uma espécie de trindade aí também da vida humana, né? E é depois da ressurreição, digamos, que ele pode realizar, então, o seu ato, digamos, máximo de amadurecimento, que é o casamento, né? E note que a morte dele tem esse elemento de reintegração, né? Outra coisa que eu achei interessante é o seguinte: vocês notaram que para fazê-lo reviver, assim como para fazer lá o pássaro reviver, é preciso usar a água da morte. E a água da vida. E a água da vida. Mas por que a água da morte? Eu não saberia dessa história. Bem, não faço ideia, né? Me responde essa também pra gente. Note, veja, na verdade, assim, né, a minha leitura, né, o que acontece? Note para que ele usa a água da morte no pássaro, né? Ele usa para curar as feridas. Para curar as feridas. A água da morte, ela é utilizada para curar as feridas. E a água da vida que recupera, que, digamos, faz ele reviver. Né? E aí você pensa, nossa, mas é claro, tem tudo a ver, né? Ele passa por uma jornada que é claramente uma jornada de amadurecimento, né, de individuação, aliás, até esse tema também da individuação, né? Ou seja, ele se torna indivíduo, nossa. Ele parte no início, note, é aquilo que a gente já falou, né? Na jornada do herói, o herói, ele parte para uma jornada e quando ele retorna em um estágio superior da vida. Ele retorna... Vem aqui, aí deu uma coceirinha. Não, você vai acabar se queimando. Ele retorna transformado. Né? E a transformação dele, inclusive, é mais poderosa porque ela passa pelo processo da morte. Então, note, né? Como é que muitas vezes nós temos que curar as nossas feridas, né? Muitas vezes passando por um processo de morte, porque curar feridas muitas vezes significa que você precisa de alguma forma renascer, né? E esse renascimento, né? Todo renascimento, né? De alguma forma depende da morte daquilo que é
daquilo que incomoda, né? Da morte do homem velho, né? A imagem, né? Inclusive aí cristã, né? Dos renascidos em Cristo, né? Você precisa renascer, então deixar morrer o homem velho, né? E fazer renascer o novo homem. E notem uma coisa, no caso do Ivan, não acontece como acontece em vários contos, que é o seguinte: a ascensão, ela ocorre num plano social. Então, por exemplo, no Gato de Botas, o irmão, o caçula, que recebe o gato de presente, né, ele inicia a história como um camponês, e ao fim da história, o que ele é? Ele se casa com uma princesa. Então, ele ascende socialmente. Então, a ascensão espiritual aí é expressa, é simbolizada pela ascensão social. Aqui não há ascensão social. Ele sai como filho, né, do Kizar e volta como filho do Kizar também. Mas, note uma coisa. Há dois elementos que não podem ser perdidos de vista aí. O primeiro, ele sai como o irmão caçula, que precisa sempre insistir para poder receber essa autorização. Ele volta como o homem agora que se casa. O casamento é justamente esse momento da sua vida, né, em que você agora é independente. Então ele volta, se casa, e não só isso. Como os dois irmãos foram presos, ele passa a ser o herdeiro do trono do pai. Então há também uma ascensão. Note que ele nem teria, né? Assim, provavelmente ele não seria jamais o Kizar, mas agora ele é o primeiro na fila de sucessão. Então ele também tem essa ascensão, muito entre aspas aí, social, não chega a ser uma mobilidade, mas, né, ele não, digamos, não ascende para uma classe, mas ele passa a ser o herdeiro agora do Kizar. Então, a jornada dele precisa, nessa jornada de amadurecimento, ele passa por um processo de morte e de ressurreição. A água da morte aí é, então, aquilo que é o elemento que precisa ser usado para curar as suas feridas, né? E a partir daí, então, aí ele pode receber a água da vida. É interessante, né? Porque primeiro você precisa, como assim, ó, primeiro você precisa ser aspergido pela água da morte. Então, primeiro você tem que morrer. Só depois é que você pode renascer. Não posso primeiro usar a água da vida. E aí, gente? O que vocês acham? Leituras alternativas? Fazer isso como... Professor, Pode falar, Rebeca. sobre o número 3, foi por isso que o senhor dividiu a história em 3 partes? Exatamente, não podia, né? Obviamente, assim, macular a simbologia do 3 aí na obra. A Maria Antônia ia falar? Pode falar? Não, eu vou falar massa. Rafael, você quer falar alguma coisa aí? Enquanto o Rafael prepara aí, mas o que eu acho... o Rafael está falando que está impossibilitado no momento. Mas, assim, sabe, Alex, o que eu estou achando interessante é que como a gente leva a simbologia, a reflexão sobre a simbologia, né? Então, a gente tem um conto, mas esse treino de observar a simbologia, para mim, está sendo muito relevante, sabe? Porque às vezes a gente passa num texto muito batido, a gente esquece as nuances dele, né? A gente esquece que tal elemento ele está colocado ali com uma intencionalidade, né? E isso é treino, né? Então, eu estou bem feliz com esse treino de observar, né, essas imagens, né? Exatamente, é treino, né? Leitura, interpretação. É treino mesmo, viu? Disse meu filho aqui. Eu sou, assim, adepto da posição do... O Harold Bloom tem um livro em que ele inicia, acho que se não me engano, é Onde Encontrar a Sabedoria. E ele inicia o texto, digamos assim, colocando os seus... defendendo a ideia de que a leitura, né, literária, a interpretação literária, é uma atividade
que assim, se a gente quer exercitar a boa leitura, ela é uma atividade prática e não teórica. E aí ele coloca lá os 3 critérios que ele utiliza para julgar as obras. Ele diz que ele é adepto, então, dessa ideia de que a leitura, no final das contas, é prática. O que ele quer dizer com isso? Né? Obviamente, ele está combatendo uma ideia que hoje é muito corrente, especialmente entre acadêmicos, que é a tal ideia de que você primeiro se apropria de um referencial teórico, e aí só depois que você se apropria do referencial teórico é que você agora vai para ler a obra, e aí você está capacitado para poder ler a obra. Né? Assim como o Harold Bloom, eu acho que isso é um equívoco imenso. Tem até um livro de um professor da UNB, chamado Guzmão, da Sociologia, ele tem um livro chamado Fetichismo do Conceito, né? Em que ele tenta defender também essa ideia, uma ideia parecida, né, só que aplicada para as ciências sociais, né? A ideia de que não existe um teoricismo no interior da academia que impede as pessoas de fazerem o que ele chama de estudos conteudísticos, né? É o estudo que você faz de um certo dado da realidade, um certo aspecto da realidade, sem nenhum compromisso teórico prévio. Isso soa hoje até um pouco... soa até como uma heresia para alguns, assim, sabe? Pode falar, Rogério. É interessante isso que você está falando, né, Alex? Porque, na verdade, se a gente previamente lê, e que é uma tendência nossa, eu acho, de muitas pessoas que eu conheço, lê as interpretações, as análises anteriores, você já petrifica o sentido, né? E qualquer possibilidade polissêmica que dá vida às obras, né? Imagina o que seria de Heródoto se não fosse a polissemia, né? Ou mesmo de Dom Casmurro, não é? Agora, se existe uma crítica consagrada e essa crítica vem a priori, você petrifica, né, a possibilidade de vida, né, da obra e de ressignificar permanentemente. Na história, isso é um problema também que é sempre posto, né? Quando determinadas interpretações ficam consagradas, elas ficam consagradas, e aí aquilo fica cristalizado, não é? Eu gosto muito de observar as leituras da época, e cruzar com as consagradas interpretações. Alex, às vezes existe um estranhamento absoluto de você não reconhecer o fato. Já que eu iniciei, eu queria falar só um ponto aqui, que tem um acontecimento muito marcante na história brasileira, muito discutido, que é a Revolução de 1930, né? A Revolução de 1930. E tem um autor da USP, né, o Boris Fausto, que ficou consagrado com o livro A Revolução de 30. Quando você lê o historiador Boris Fausto, A Revolução de 30, e depois, na sequência, você vai ler o Barbosa Lima Sobrinho, jornalista muito antenado, muito assim, enfim, perspicaz, que viveu aquele momento e que escreveu sobre os acontecimentos no calor da hora, você parece estar falando de galáxias distantes, não é? Então, esses filtros da crítica, das análises, parecem ter uma vida própria, um caminho próprio que se distancia, seja da obra literária, seja do fato histórico, né? Eu acho que eu fui muito confuso aqui para os meninos, talvez, desculpa. Não sei, eu acho que deu para entender bem, você está fazendo uma analogia com o que eu disse aqui para o texto literário, né? A gente incorpora certas visões e aí, meu amigo, você não consegue mais ver o texto ou o fato histórico de outra perspectiva, com outros, digamos assim, com uma outra visão, né? Nossa, me fugiu aqui da cabeça o que eu ia falar. E nem treina o imaginário, né? Exatamente, não treino imaginário, eu acho isso mais grave. Ah, sim, lembrei. É que justamente eu comecei a perceber uma coisa que começou a me incomodar profundamente, que era o seguinte. Eu não vou citar nomes, etc e tal, não, mas assim, você tem lá, né, eu tenho conhecidos, tá, o cara fez lá, estudou um certo ramo lá da teoria literária. Então, por exemplo, aí o sujeito se especializou em, por exemplo,
eu vou pegar dos sistemas modernos aí e tal, né? Vamos supor, as representações. Então, assim, aí pega assim, a representação da mulher na literatura. Beleza, aí a pessoa lê, lê aquilo ali, se especializa nisso, né? E aí o que começa a acontecer? Eu comecei a perceber. Essa pessoa começa a ler sempre o mesmo texto. Não importa qual texto seja. Assim, o que eu quero dizer é o seguinte, ela pega uma diversidade imensa de obras e ela só consegue ver isso nas obras. Ela só vê isso. Por que ela só vê isso? Porque ela treinou a inteligência dela, muitas vezes durante anos, para só ver aquilo. Então, no final das contas, o que ela está fazendo é o seguinte, ela treinou sua inteligência para ler sempre o mesmo texto. Sempre o mesmo texto. Isso. Então, e aí eu comecei a perceber que, cara, isso é um empobrecimento intelectual, tá? Mais ou menos. Isso é um empobrecimento intelectual. Então é curioso como você pode, em tese, você tá ali se esforçando, passa anos estudando uma coisa, e no final, o resultado é você empobrecer o seu intelecto, porque agora você só consegue ver em todos os textos, você consegue ver esse aspecto. E eu vou fazer uma analogia lulante, pode? Vai lá. Pode baixar o nível? Quando eu era mais jovem, eu fazia capoeira Angola, né? Com um mestre assim, que é fabuloso. Eu até já levei ele aí no campus do Riacho, um grupo de Goiânia e tal. E ele é o mestre, ele foi. Assim, você vê-lo jogar, você fala, o que é isso? Não é uma coisa belíssima. E um dia, eu ia jogar futebol de salão com o pessoal aqui da PUC Goiás, no fim de semana, e eu convidei e ele foi. E assim, um cara forte, né, capoeirista. Alex, o que tem a ver? Em 3 minutos ele estava cansado. 20 anos sendo capoeirista e o corpo dele estava condicionado a fazer um tipo de movimento, com as variações devidas. Mas ele não conseguia correr na quadra mais que 3 minutos, né? Numa analogia, repito, lulante, eu vi, é possível pensar também esse treinamento que o Alex falou, que petrifica. E aí faço mais analogias bizarras, tá fora da academia. No campo da política acontece o mesmo. A pessoa está treinada a ver uma certa situação e pronto. Então ela serra a fileira ali e acabou. Por isso que a gente chegou num ponto hoje de uma sociedade em que qualquer possibilidade de diálogo me parece zero. Zero, não existe possibilidade de diálogo. Por essas questões que o Alex colocou, que serve para a crítica literária, mas a gente pode derramar isso para outros espaços, que são petrificações de sentidos. Não é? Mas, enfim. Por isso que eu, no meu processo de leitura, eu tentei criar um processo de leitura que fugisse um pouco disso, né? Então, assim, eu tenho algumas regras. A primeira é, eu leio o primeiro texto, entendeu? Eu procuro não ler nada antes, nenhum tipo de interpretação. Então, assim, vou ler esse conto aqui. Primeiro, eu leio o conto, eu observo, eu faço as minhas anotações e as minhas tentativas de interpretar. Depois, a partir do conto, eu busco alguma coisa. Então, por exemplo, nos contos de fadas, eu vou lendo e vou identificando os motivos que eu encontro. Eu encontrei, por exemplo, o motivo da encruzilhada, eu encontrei o motivo dos irmãos em conflito. Aí eu vou atrás de informações sobre esses motivos para verificar se isso me ajuda. Né? Tudo que eu vou ler, leio a crítica consagrada. Aí só depois disso é que eu vou atrás de leituras, digamos assim, de interpretações diretas daquele conto. Aí, por quê? Porque quando eu faço isso, eu me sinto, inclusive, capacitado para dialogar com aquela leitura. Falar, não, mas peraí, isso aqui que o cara está falando não está muito correto, não. Por quê? Porque eu vi isso aqui no texto que não... Entendeu? Porque senão, se você faz a leitura primeiro, cara, é complicado, porque depois é aquela coisa, o cara implantou uma ideia na sua cabeça sem você perceber, você vai ver aquilo no texto, muitas vezes. E, assim, muitas vezes aquilo não está exatamente no texto. Às vezes está sugerido, tal, uma coisa assim. Então, eu procuro fazer assim, isso, sabe? Eu leio o texto primeiro, aí a partir do texto eu procuro informações adicionais e só depois eu vou ler uma crítica
mais consolidada. Muitas vezes eu nem leio. Por exemplo, para esse aqui, eu nem encontrei, para falar a verdade, eu não encontrei nenhum texto específico de interpretação falando deste conto. Dos dois anteriores que a gente falou, eu encontrei textos que falavam, né, sobre esse aqui não encontrei nada sobre ele especificamente, né? Encontrei textos que o citavam como um exemplo de alguma coisa, mas não sobre ele, né? Isso é que dá no saber russo. Exatamente, exatamente. Bem, pessoal, é isso. Eu queria só uma última coisinha aqui, então. Eu queria jogar aqui uma última questão. Duas últimas questões aí, né? Na verdade. A primeira, que aí são, de fato, assim, coisas que eu não consegui... Eu levantei a pergunta, mas não consegui uma resposta satisfatória. A primeira é, o que o lobo cinzento representa nessa história? Ele é um símbolo? Se ele é um símbolo, ele é símbolo de quê? A hipótese mais, assim, digamos, plausível a que cheguei, mas não me convenci integralmente, é de que ele tem alguma coisa a ver com a consciência. Mas eu não sei exatamente, assim, não consegui qualificar muito bem essa hipótese. A segunda é a seguinte, tem a ver com o fato de que os heróis, via de regra, né, quando eles passam por essa jornada, eles corrigem uma falha de caráter. Então, o nosso herói, mesmo que a gente perceba, eles têm falha de caráter, alguma falha de caráter. E no processo da jornada, ele corrige essa falha. E eu fiquei tentando também, qual é a falha de caráter do Ivan? Alguém aí tem tentativas de... Diga aí. Eu acho que a teimosia, não sei. Teimosia. E de onde é que você tirou essa hipótese? Ver se você concorda. Porque toda vez que o lobo falava para ele fazer uma coisa, ele não fazia a coisa que o lobo estava pedindo. Oh, boa, Rayane. Giovana, pode falar. Professor, eu também acho teimosia, mas é porque eu meio que comparei o que ele fez com o que eu fazia. Tipo, quando meu pai chegava e falava, Giovana, não faz isso, porque vai dar errado. E eu ia lá e fazia e dava errado. Aí eu entendi o porquê do meu pai estar falando aquilo. Só que aí depois ele falava para não fazer outra coisa, e eu ia lá e fazia. Então isso meio que me lembrou, assim, o que meu pai falava e eu acabava desobedecendo. Então, Giovana e Rayane, acho... pode falar, Rayane, pode falar. E eu acho que ele começou a corrigir, assim, mais ou menos, quando, tipo assim, quando o lobo transformou na mulher, né? E falou pra ele, tipo, pensa em mim pra eu voltar pra você. E aí ele realmente pensou no lobo, porque eu cheguei a achar que ele não ia pensar no lobo, aí o lobo ia ficar lá e tal. E ele pensou. Entendi. Em primeiro lugar, eu acho que a palavra mais precisa aqui não seria teimosia, mas seria desobediência, sabe? Eu acho que o que vocês falaram aí ficaria melhor caracterizado como a desobediência. Eu trabalhei com essa hipótese, levantei um pouco essa hipótese, né? Mas eu queria fazer algumas observações, vejam se vocês... Né? A primeira coisa é que quando o lobo diz a ele assim, olha, você vai encontrar o pássaro, você pega o pássaro, mas não pegue a gaiola. Né? Num primeiro momento, eu compreendi isso como uma proibição. Então, era uma proibição. Então, ou seja, ele precisava cumprir aquela missão, mas ele tinha uma proibição. E ele não observa as proibições. Né? Então, assim, aí você pensa, bem, a pessoa que não observa uma proibição isso tem a ver com a desobediência, né? Mas depois eu fiquei pensando, mas será que o lobo ele fala isso? Ele não fala isso no tom assim, de uma proibição, né? Ele fala muito mais no tom de um conselho. Por isso que eu acho que ele tem alguma coisa a ver com a consciência, sabe? Não sei se vocês já leram, assistiram, mesmo no filme do Pinóquio, da Disney, tem uma coisa interessante que é o grilo falante, né? O grilo falante, ele é a consciência do Pinóquio, né? Porque é uma consciência externa, né? Tudo bem. Vai lá, cara, um abraço. Valeu aí pela presença e pelas contribuições.
Valeu, gente. Muito bacana a atividade. Abraço, boa noite. Boa noite. Então, o grilo falante ali é a consciência, né, do Pinóquio, né? A consciência externa, que ele não é ainda uma criança, né? Então, por isso que ele tem que ter uma consciência externa, né? Mas depois eu fiquei pensando, cara, mas não soa como uma proibição, assim, sabe? Na verdade, soa mais como um conselho. E talvez os seus atos de aquilo, na verdade, soa mais como uma advertência, exatamente, é uma advertência. Aí, nesse caso, quando você vê isso como uma advertência, não como uma proibição, me parece que o elemento que está em jogo, então, ali, é o autocontrole. Tem alguma coisa a ver com o autocontrole, né? Tanto é que toda vez que o que acontece? Ele vê o objeto que ele não pode pegar e ele não resiste, ele não tem poder de, assim, deixar para trás, exatamente, né? Então ele não tem digamos, a força necessária para o autocontrole, né? E também o que um pouco reforça essa minha hipótese é que veja que os dois objetos eles têm alguma coisa a ver com controle e com contenção, né? Por exemplo, o primeiro é a gaiola, né? A gaiola ela uma prisão, né? Ela contém, ela define o espaço em que a ave pode se movimentar. E o outro são as rédeas, que também é um elemento de controle, né? Inclusive, do cavalo. Se vocês fossem um grilo falante, seria capaz de eu tacar SBP. O que é SBP? Ah, SBP é aquele spray, não é? Inseticida. Nossa, Bruno, mas você sabia que na versão original, não na versão da Disney, mas na versão original, do Carlo Collodi, quando o Pinóquio pela primeira vez advertido pelo grilo falante, sabe o que ele faz? Ele pega um tamanco e joga no grilo falante e mata o grilo falante. Ou seja, então ele mata porque ele não queria ouvir a voz da consciência dele. Entendeu? Então, ou seja, você é o Pinóquio do Carlo Collodi e não o Pinóquio da Disney. O Pinóquio da Disney não faz isso, não. Bem, mas então, o que vocês acham aí, gente, dessa minha elaboração, essa hipótese? Eu achei chique, professor. Nós fizeram, mas dele, não é? Adoro, a Giovana acha chique. Ai, tudo bem, professora. Tá acabando aqui já também. Papai, por que tem dois O dias? engraçado é que, tipo assim, quando vai. Pode falar, Gaiola, desculpa. né? É o lobo que vai. Aí eu fiquei curiosa pra saber, tipo assim, o que, tipo, se fosse o Ivan, né? O que iria ter pra, tipo, ele não poder, tipo, fazer e tal. Exato, Rayane. Esse é o elemento da narrativa em que eu não... Por que eu não... Digamos assim, né? Eu falei que é uma hipótese. É porque justamente é esse elemento que eu ainda não consegui entender e integrar a minha interpretação. Né? Porque eu fiquei pensando assim, cara, mas se a falha de caráter dele é o autocontrole... Pode falar, Rayane, pode falar. Não ia ter, tipo assim, muito sentido, mas só se fosse, tipo assim, porque o lobo falou pra ele ficar lá debaixo do carvalho verde e ele ficou. Só se for isso, mas nem faz, assim, muito sentido. Certeza que ele ia sair do reino em reino cantando coisa. De reino em reino cantando coisa. Rayana, de fato, é isso sim, esse elemento eu acho difícil, porque eu não entendo também, eu não consegui compreender, porque eu percebo bem, se a falha de caráter dele fosse essa, né, do controle, então ele deveria, digamos, passar pela terceira missão superando, porque isso acontece muitas vezes. Qual foi o conto que a gente leu? Eu não sei qual foi o conto que a gente leu em que acontece isso. A pessoa tenta 3 vezes alguma coisa e só consegue na terceira. Vocês lembram? Eu até cheguei a comentar, isso aqui qual foi? Não me lembro. Mas tem né, a pessoa tenta uma vez, não consegue, tenta a segunda, não consegue. Aí na terceira,
ela consegue, né? Então é muito comum que os contos tenham isso, né? Esse elemento de você tem a primeira, a segunda e a terceira, só na terceira tentativa você consegue. É igual meu filho esses dias, meu filho estava tentando brincar no brinquedo, ele estava tentando alcançar, né? Aí ele pulou uma vez, não conseguiu. Pulou duas, não conseguiu. Aí na terceira ele conseguiu. Aí ele virou para mim assim e falou assim: papai, consegui de primeira. Aí eu falei: na primeira vez que você tentou pela terceira vez, você conseguiu. Sim. Então, assim, tem esse elemento aí. Na primeira versão que eu li desse conto, o final é essa parte aí, essa terceira... Algumas diferenças. Em primeiro lugar, o cavalo lá na primeira versão que eu li não se chama cavalo de ouro, se chama cavalo do poder. Aqui é cavalo da crina de ouro, né? Lá é cavalo do poder. Fiquei pensando se tem alguma... Não sei, filho. Também não entendi muito bem, não. Assim, quando ele vai buscar a princesa, é muito diferente. Ele tem que lutar com um mago que mantém a princesa presa em um castelo, né? E é ele que mata mesmo o mago, né? Então, assim, é bem diferente mesmo esse terceiro... Ele encontra o coração dele, que está enterrado num jarro, e quebra o jarro. Peraí, filho, rapidinho, tô acabando aqui, vou acabar. Bem, pessoal, é isso. Então, mais uma vez aí, foi uma atividade que eu gostei muito, achei muito bacana. Como eu disse, assim, o que eu apresentei para vocês aí são as minhas elaborações, né, interpretativas. Procuro sempre, digamos, formulá-las assim, como eu disse, observando maximamente o texto, né? Mas acho legal também que um texto como esse dá muita matéria para a gente discutir aspectos da nossa vida, né? Esse especificamente eu acho muito, assim, muita coisa que a gente pode... Ah, sim, vamos lá. O próximo é Rapunzel. Deixa eu só... Vamos ver, Bruna, vamos ver. Não vamos dar spoiler, não. Deixa eu só... A Bruna está perguntando se alguém morre nesse conto, na Rapunzel. Só confirmar aqui. Isso. Assim, professor, é porque se morrer, tá de boa, assim. Se não for matando, nem sendo esquartejado, tá ótimo. Vamos ver, né? Vamos ver o que tem nesse daí, se tem morte, né? Vamos ver, não vou dar spoiler, não. Mas vocês já notaram, né, que aquilo que eu falei, né, a violência, né, ela é um dos elementos do conto de fada, né, que aparece muito comumente, né, às vezes de forma mais amaciada, às vezes nem tanto, né. Sim, gente, o próximo, então, é Rapunzel, e aí eu queria fazer uma proposição aqui, mas na próxima aula a gente pode tomar a decisão, que é o seguinte: o último conto aí que eu listei se chama A Sombra, que é do Hans Christian Andersen. Tá aqui. Isso. Se vocês notarem, né, eu tentei escolher assim, contos de personagens, né, representativos, ou contos que sejam também representativos, e acrescentar mais alguns que não são tão assim, como esse, por exemplo, de hoje, que é O Pássaro de Fogo. Então a gente leu o conto A Bela e a Fera, que é um conto muito conhecido, mas que nós comumente não lembramos quem é a autora, né? Curioso, né? A gente não lembra da autora. Mas é da Leprance, Jeanne-Marie Leprance, né? O Barba Azul, que é do Perrault, sujeito muito famoso, né? O Pássaro de Fogo, que é um conto anônimo popular russo. Aí a gente vai ler o próximo Rapunzel, que é também muito famoso, dos irmãos Grimm. E aí o último conto seria A Sombra, que é do Hans Christian Andersen, que é outro também assim contista muito famoso. Só que tem uma coisa, esse conto, ele é longo, ele é muito longo. Eu acho que ele não dá pra gente nem em 2 atividades, ele provavelmente seria em 3 pra gente poder ler e comentar, porque ele é muito longo, né? Eu acho ele muito interessante, muito elaborado, mas ele inclusive já está até de alguma forma bem distante dessa forma mais familiar do conto de fadas. Então, eu queria propor a vocês que a gente trocasse esse conto aí, que eu acho que ele vai dar muito trabalho a gente fazer o estudo dele aqui. E aí a minha proposta era a gente fazer uma leitura de várias versões, 2 ou 3, pelo menos 3 versões da Chapeuzinho Vermelho. O que vocês acham? Eu topo. Eu gosto de Chapeuzinho Vermelho. Eu acho que vai ser legal também, professor. Então eu vou fazer essa atualização lá, vou tirar esse daí. Claro, se você quiser ler,
eu vou tentar colocá-lo à disposição, fique à vontade, mas eu acho que vai ficar melhor para a gente aqui, para o nosso trabalho, ler Chapeuzinho Vermelho. Pessoal, é isso. Se alguém quer falar mais alguma coisa aí, este é o momento. Fale agora, antes que Ivan se case com Helena. E a gente precisa ficar lá para sempre. Rafael, infelizmente, hoje não pôde falar. Ouvimos pouco sua voz grave e macia. Pode falar, Rayane. Professor, uma pergunta que eu não entendi muito bem o final, que o narrador fala aquele negócio da barba. Tipo assim, eu não entendi muito, não. Entendi. Não, isso é uma espécie de brincadeira que há em vários contos. Ali ele está falando, porque qual é a ideia ali? De quem é essa pessoa que foi para a festa de casamento e bebeu hidromel e molhou a barba? É o próprio narrador, não é? Então a ideia aqui é como se o conto te revelasse que ele está contando, foi uma testemunha ocular, digamos assim, né, que te contou aquilo. Mas isso é uma brincadeira que tem em vários contos. Em outros contos, você tem esse final em que o narrador diz que eu estive na festa de casamento, sabe? Como se fosse assim, olha, eu presenciei isso como testemunha ocular. É só isso. Entendeu? Mas esse narrador não tem uma participação efetiva durante todo o processo narrativo. Ele não aparece ali como um personagem. É só nesse final que ele se revela dessa forma. Parece que ele sabe da história pela metade, só porque ele estava presente nesse casamento. Exato. Mas é bem curioso mesmo esse final. Apesar de ser um pouquinho batido também, né? Participei, eu vi. Então, essa história é verdadeira, acreditem. Exato, foi isso, né? Pessoal, é isso então, né? Muito obrigado mais uma vez pelo passo de vocês. Vou encerrar aqui a gravação. Até a próxima. Tchau, Rayane. Professor. Sim. Eu só queria falar que eu tinha esquecido de falar que o começo desse conto me lembrou muito um dos livros de Nárnia que eu li. Se eu não me lembro, é o primeiro, que ele fala sobre também uma árvore de maçã, só que, tipo, nessa árvore de maçã, ela fica dentro de, tipo um parque, vamos dizer assim, em que só conseguem entrar as pessoas que realmente têm um motivo, vamos dizer assim, um motivo bonito. Que não é isso. E que só consegue comer dessa maçã, que é a maçã da vida, né? Só consegue comer dessa maçã quem tem um bom motivo e um motivo de, tipo, um sofrimento. Eu achei bem legal, que é, tipo, aí tem uma bruxa que tenta roubar essa maçã e coisa assim do tipo. Que aí vira a bruxa do inverno lá, do que todo mundo sabe, que é do Leão, a Feiticeira. Do filme, o mais famoso que tem de Nárnia, que é bem legal. Eu não conheço, eu conheço assim de ouvir falar, né, o C.S. Lewis, né, que é o autor, né, das Crônicas de Nárnia, mas eu sei que ele é um autor que é fortemente influenciado pela literatura cristã e também pelos contos de fada. Tanto é que ele é estudado pelos folcloristas em contos de fada, né? Eu tenho aqui uma enciclopédia de contos de fada, e aí aparece lá um verbete dedicado ao C.S. Lewis, né? Então, faz sentido essa memória. A Bruna você falou aqui, gostei da aula, só bateu aquela vibe de trauma mesmo, mas nada fora do comum. Mas eu gostei, estou gostando desses contos de fadas, mesmo que eu odeie contos de fadas com princesinhas que se casam com um cara que viu uma vez na vida. Entendi. Então tá, pessoal, vou interromper aqui a gravação. Valeu, Giovana. Até a próxima aí. Tchau, professor. Gostei bastante da aula. Massa, que bom, gostei também.